que sempre se lembra de um conselho uma resposta que o Vilas Boas deu a ele quando ele falou como que eu devo me relacionar com os indígenas. Ele falou, então, escute a eles e trate-os como iguais. E É, aí ele tomou uma atitude radical, porque ele diz, o meu trabalho eu ganho dinheiro com fotografia. E o indígena, quando se deixa fotografar, ele está dando, se mostrando. Ele também tem direito àquilo. Então, ele criou uma editora e acho que é o único no mundo que ele divide em três a venda dos livros. Ele já publicou 14 livros sobre pinturas corporais de vários grupos indígenas. E um terço para a editora, um terço para ele e um terço para o indígena que foi fotografado. É uma coisa revolucionária, né? E não contente com isso, depois de 15 anos fazendo isso, já publicou, sei lá, uns 20 livros, que ele apareceu um pouquinho, as capas parecem livros lindos, porque ele também disse que não quis filmar danças e tal, mas uma vida interna. Então, tem muitas fotos de pessoas, rostos e tal. E ele agora vai mudar para a Amazônia, para viver lá, no meio da floresta. Então, tem muita gente tentando fugir das contradições, mas é duro, né? Porque a gente já é uma contradição ambulante. porque a gente está dentro dela, né? E É, assim, não tem. eu penso que a gente tem mais um salto para dar, que é o salto da gente conseguir estabelecer, né? Outras formas, né? Outras formas de sobrevivência que ela não seja via econômica. Então, assim, muitos escambos que são feitos, acho que são experimentações, né? São buscas que a gente vai fazendo, e tem muita gente fazendo muita busca, eu acho, né? Esse caso que você falou, e né, a própria Eliane Brum, enfim, tem, né, as pessoas estão fazendo, estão tentando. Com licença, mais um minutinho. Tá. Gente, nós estamos aqui conversando, né? E de um jeito ou de outro a gente foi entrando no texto, sem falar, né? Sem oficializar a entrada no texto, mas a gente acabou começando falando um pouco sobre isso, né? A gente começou falando, eu acho que do final, né? Possibilidades de vida, Só um minutinho. tá? Possibilidades de vida, possibilidades assim, quais são os mundos, né, que estão por vir, e a gente não começou passando aí mais rapidamente pelos genocídios, né? Então, acho que, né, todo mundo teve oportunidade de ler o texto ou não. Como é que foi? Como é que está aí a leitura para cada um, para cada uma? E eu não falei oi ainda para Ju. Eu li. Ju. Eu li, gente, mas eu li há tanto tempo que eu não lembro de nada. Eu li quando eu li o texto lá atrás. Essa última parte do livro é uma parte que eu não aprendi muito. Então nem me autorizo a dizer que li, sabe? Olha, eu ia fazer uma Meu Deus. brincadeira aqui com você. Eu ia dizer que ainda bem que você não lembra, porque é tão, é tão triste, né? É tão triste que tudo bem, não lembrar, não tem problema. Mas enfim, mas a gente tem que lembrar, né? Tem que lembrar porque está aí. É, e é a parte dos não indígenas, né? Na verdade, são os textos dos não indígenas, né? Talvez por isso também a sensação de que não aprendeu muito, né? E é essa parte mais dura, né? Da relação aí com os não indígenas, né? Quem mais? Sandra, Meire,
Vocês chegaram a ler? Bom, eu li antes, um pouquinho antes do grupo, estava relendo, li um pouquinho. É muito duro, muito sofrido, muito, assim, é desolador. Eu vou depois colocar no grupo. Eu achei que eu tivesse pego. Hoje foi o lançamento, um outro lançamento do livro do Joesé, Contos, O Caldeirão do Diabo. E eu acho que eu vou colocar, vou compartilhar o QR Code do audiobook dele, porque eu acho que assim vale muito a pena, né? Eu acho que, né, a Meire e a Sandra conhecem o Joesé, né? O Joesé tem uma história de garimpeiro. O avô dele foi garimpeiro e assim ele passou por N garimpos. Não foi só aqui. Como evangélico ele veio para cá, né? E hoje à tarde a gente teve na animação, lá no evento internacional de animação, a gente teve mais uma vez teve um segundo lançamento do livro dele, né? E eu acho que ele foi muito corajoso de colocar. Então ele coloca a capa do livro é um candiru, não sei se a Ju e a Sônia conhecem, mas é um peixinho super bonito, bem pequenininho, bem bonito e que ele entra nos orifícios. E aí a foto da capa do livro é que ele deu uma trabalhada na foto, mas é uma roupa de mergulhador e o resto de uma pessoa depois ser comido por candiru, que é uma das coisas que aconteciam com os mergulhadores, né? Quando eles estavam com o aspirador, encontrando, pegando ouro, e de repente aquilo era cortado, a mangueira era cortada, porque estava subindo muito ouro, e o mergulhador, pelo perigo do trabalho e pela dificuldade, ele recebia uma porcentagem um pouco maior, eles cortavam a mangueira, não dava tempo, a pessoa ficava sem ar, não dava tempo dela subir, ela tinha embolia pulmonar e ela morria lá embaixo. Então, isso sempre foi uma prática do garimpo, né? E o Joesé é um sobrevivente disso. O Joesé teve muitas funções dentro do garimpo, uma delas ele foi mergulhador. Então, nesse livro, o Joesé traz não só o vocabulário, mas ele narra as histórias, ele narra a miséria. Eu até coloquei isso hoje à tarde lá no encontro. Assim, ele narra a miséria humana, que é assim, que é de uma miserabilidade essas pessoas que foram para o garimpo. Não é o dono da draga, porque o dono da draga, o dono do garimpo, ele não está no garimpo, né? Ele está em outras cidades. Quem está lá são os peões. Quem está lá é o cara que vai, que morre, né? Então, assim, as histórias que ele narra nesse livro, esses contos, né, tem muito de autobiográfico no livro, né? Ele mesmo, ele fala que tem muito de autobiográfico e o que não há autobiográfico é inventado, né? Mas o livro é bem bonito, com bastante ilustração, e o audiobook, o livro está gratuito e o audiobook também. Então, mandar o livro vai ser mais difícil, mas eu vou colocar o QR Code para vocês ouvirem, porque eu acho que assim é muito bacana, é muito bonito. Quer dizer, bonito entendam, né? Assim, é muito bonito a gente ouvir essas narrativas, e que é uma, né, quiçá seja uma elaboração dessa vida tão dura, né? Não só, são 10 anos de garimpo. Se eu não estou enganada, é 10 anos só em Rondônia.
Então, é uma pessoa que chega sendo chamado de gaúcho e termina sendo chamado de irmão, né? Porque além de ser gaúcho, ele era evangélico na época. Então, ele narra a história que ele tem coragem de narrar, a tentativa também de elaboração desse trecho da vida, é exatamente, né? Eu acho que é a elaboração de tantas outras pessoas que vieram para o garimpo, né? E muita gente que os familiares nunca voltaram, com esse projeto que ele abriu há muitos anos, que ele tem pesquisado, muitas famílias perguntam se tem informações dos seus entes que vieram para cá, que vieram para o garimpo, para tentar e que nunca voltaram e nunca deram notícia, né? Então, eu acho que é um outro lado do garimpo e de forma nenhuma, pelo menos do meu ponto de vista, né? Eu não tenho intenção nenhuma de validar o garimpo, mas eu acho que a gente entender quem são muitas dessas pessoas que vão para dentro desses garimpos, sejam os garimpos legais ou sejam os garimpos ilegais, né? Porque também a gente tem os garimpos legais no meio disso. Mas que O que quem seriam garimpos legais, Beth? são as áreas que são determinadas para a garimpagem. Existem áreas que elas são legalizadas, que elas são autorizadas à garimpagem, né? Então existem, né? Mas Existem. dentro da floresta, dentro dos rios, Então aí eu não sei, Sônia, eu não conheço nenhuma área é, legal de garimpo na Amazônia, né? é, Eu não conheço, pode ser que tenha, eu não conheço, eu acho difícil eu ter, né? Porque é se não uma me engano, em algum lugar eu li sobre isso, mas não me é, lembro como que era definido não, aonde existe, estão. É, são espaços que oficialmente eles são liberados para que aí você tem, em tese, né, uma análise de impacto do solo, aquilo é liberado. Quer dizer, por exemplo, a cassiterita, né, muitos metais, como é que chama aquele metal que agora, que a Bolívia tem muito e que é usado para tudo de computação, é um negócio lítio ou é lítio, nióbio? Lítio, acho que é nióbio, nióbio ou lítio, nióbio, talvez. né? Que a Bolívia tem muito, 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 né? Então vem se discutindo, tem se discutido agora, né, com essa eleição na Bolívia, é possível que seja liberado para extração, né? O fato de ser um garimpo legal, seja de nióbio, seja o fato de ser um garimpo legal, não elimina, né, nenhum nenhuma agressão que é feita. A agressão não deixa de ser feita. Ela só não é ilegal. É como, por exemplo, a usina aqui de Santo Antônio. A gente não tem mais peixe no Rio Madeira, né? Tem um ou outro, mas não tem mais peixe no Rio Madeira. Porque não tem a piracema, eles deixaram um espaço entre, tem as turbinas e ficou um espaço para peixe passar. Os peixes subiam o rio na piracema. Só que como é que o peixe vai saber por onde ele tem que subir? Que ele tem que subir pelo canto e que ele não vai subir por qualquer lugar do rio. Então, os peixes não têm. A piracema é a reprodução dos peixes. Então, a gente não tem peixe. O peixe daqui, ou ele é de criador, que é cheio de pitiu, é um peixe ruim de comer, né? De pitiu é outro peixe, é um gosto, é como uma galinha de granja, O né? que é pitiu? Meire, com você. Embora eu seja uma minhoca oficial, eu já me instituí minhoca, mas a Meire é mais minhoca que eu. Então, Meire, o que que é pitiu? Ai, como é que eu vou explicar pitiu, Beth? Ai, pitiu é um cheiro que exala tanto do peixe quanto da galinha, aquele peixe, aquele cheiro enjoado mesmo, que a gente sente quando a galinha ainda não está tratada, quando o peixe ainda não está tratado, né? Acho que é isso.
Agora, É, remoso é diferente, né, Beth? é um cheiro assim é um cheiro de um peixe de ração. Explica remoso, Beth. Agora você explica o remoso. Ele é um cheiro de coisa meio rançosa, assim. Remoso é um negócio meio rançoso, com cheiro meio de gordura. Até porque esses peixes, eles são gordos. Eles não são grandes e carnudos, eles são gordos. Ele tem muita gordura, né? E eles cheiram assim, eles cheiram peixe. Aquele cheiro que impregna. Isso é um pitiu. Aquela galinha que impregna que você tem que depois usar todo o limão, todas as cascas de limão, né? Porque quem é daqui sabe. Limão tem duas funções. Uma é você espremer para pôr no peixe, para fazer uma limonada ou uma caipirinha. E aí, a casca do limão, você terminou de comer o peixe, porque peixe você tem que pegar com a mão para comer, né? Aí você tem que limpar a mão na casca do limão para tirar. Depois você lava, claro, para não ficar com a mão manchada. É isso que tira. Então, assim, é isso que limpa uma pia quando você trata um peixe. Mas o peixe de rio, ele não fede, ele cheira. O pitiu é um fedor, né? É um cheiro forte, é um cheiro que cola, assim. Não é natural. É como a gente, se a gente tivesse, sei lá, né, Meire, muito suado, você assim, tá dias sem Fica tomar pitiu. banho, é pitiu. A gente tá cheirando pitiu, né? Então, os peixes daqui, ou eles são de criadouro, que tem isso, né? Ou então eles vêm do Amazonas, eles vêm de Humaitá, né? Então, e assim, e a usina é uma construção oficial, até porque não dá para dizer que não é, porque o negócio é um monstro, né? Ela é uma coisa oficial. Só que ela, enfim, ela tem desdobramentos e consequências, né, de áreas alagadas, de fauna, de flora, de comunidades, né? As comunidades que muita gente que era ribeirinha, a própria morte da Nicinha, que foi uma pescadora, uma mulher, né, à frente do movimento das mulheres pescadoras. A Nicinha foi assassinada porque ela tinha um posicionamento contra a construção das usinas e ela foi assassinada, amarrada em pedra e jogada no rio. E ela foi encontrada, se eu não estou enganada, eu não sei se a Meire e a Sandra lembram, faz tempo eu estou confusa, mas eu acho que 6 meses depois do desaparecimento dela. E ficou um mês, 1 ou 2 meses, não sei, ficou um tempo no IML para eles liberarem. O caixão dela era um caixão desse tamanho, assim, o caixão dela. Menor do que de feto, o caixãozinho dela. Os restos, o que sobrou, que foi comido, né? Foi comido pelos peixes, estava com pedra amarrada. Ninguém sofre um acidente e morre com pedra amarrada no fundo do rio, né? E assim, enfim, então a gente tem situações, movimento, né, que a Nicinha era uma das lideranças, as famílias que viviam na beira do rio, que viviam da pesca, a gente que hoje estão trabalhando com agroecologia, com agrofloresta, elas não conseguem plantar, elas não sabem plantar. É uma desgraça. É uma desgraça. Elas não sabem plantar. Elas têm terra, elas estão numa terra que é uma terra que não é uma terra produtiva, ela só seria no modelo agroecológico, mas são pessoas que estão doentes, né? A gente conhece um monte dessas pessoas, várias famílias dessas, né? Que nunca trabalharam em comunidade, porque o povo, a comunidade ribeirinha, a comunidade seringueira, ela não é uma comunidade indígena, ela não vive de forma comunitária. Ela é solidária, mas ela não sabe viver junto. Então você tira essas pessoas da beira do rio, onde elas tinham o que comer, você leva para o meio da floresta e elas vão ter que dar um jeito, elas não têm nem para elas e vão ter que trabalhar arrumando, plantando alguma coisa.
para levar para a cidade, elas não conseguem se organizar. Elas não conseguem, assim, 20 famílias, reunir o que elas vendem, organizar. Então, fulano vai em tal feira, ciclano vai em tal feira, a gente vai. Não conseguem, que não vem dessa cultura, né? E assim, é oficial, né? Assim, não é oficial no sentido de que não é ilegal. A construção da usina não foi ilegal. Então, é um exemplo, né? E assim, uma sensação que eu tive, né, assim, puxando para o texto, em mim foi acionado muito um sentimento de impotência gigantesco, né, de ver assim todas as situações, e é uma guerra, né? É uma guerra. O mais dramático nesse capítulo é mostrar como os indígenas não conseguiam imaginar que alguém fosse matar, por exemplo, mulheres e crianças e idosos. E como para eles dessacrar, enterrar os corpos é uma coisa inimaginável se eles não fizessem os rituais funerários, né? Então, aquele embate deles serem cooptados e depois enganados. Nossa, é muito triste esse capítulo. E o pior de tudo é que você vê hoje, está acontecendo um massacre de novo, de 64 pessoas mortas que se saibam. Então, é uma coisa terrível, terrível, terrível. E eles saindo, né, correndo, com os ossos, né, as cabaças, e tendo que largar pelo meio do caminho, quer dizer, largar os seus mortos, né, no meio do ritual, É, você vai largando. Essa é uma cena também que me impacta bastante, né? nossa, é muito triste esse capítulo. Muito. E o pior é assim que eu não tenho muita memória de ter ouvido falar desse massacre, né? A gente, sei lá, parece que vive, eu pelo menos, vivi meio longe do mundo. Eu acho que não vive nem meio longe do mundo, não, Sônia, porque eu acho que o tempo todo, desde 1500, o Brasil vive de massacres, né? A própria ditadura foi um massacre, né? Estou lembrando aqui da ditadura porque não sei se foi ontem que foi aniversário de falecimento do Vladimir Herzog, né? Teve um Foi grande bastante ato aqui em lembrado. São Paulo. Não, nossa, Teve um ato ecumênico, né? Porque a família dele era judia e os judeus naquela época foi dito que ele se suicidou, né? é, E os judeus eles não rezam, né? Por pessoas que se suicidaram. E aí na época o Dom Evaristo Arnes, né? Celebrou, fez questão de fazer um ato ecumênico na Igreja da Sé, né, para celebrar a missa de sétimo dia, se eu não me engano. Foi um culto ecumênico onde os judeus foram, que não, e a foi um mulher ato de dele, desde o resistência. começo, tinha certeza que ele não tinha se suicidado, né? Então, aquilo, nossa. Aí eu, não, Então, assim, não, faltando eu sei. para o massacre dos indígenas, é a mesma coisa, né? Não, vocês são mais jovens, mas eu convivi muito na época da ditadura e foi uma coisa horrorosa, 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 horrorosa. Nossa Senhora, mas massacres estão ocorrendo sempre. Mas nem assim, né? Gente, eu não Embora li sejamos mais esse jovens, capítulo. Eu não li esse capítulo. Eu tô olhando aqui, tipo, não tem marcação nenhuma. Acabei de crer que não li esse capítulo. Mas é muito louco, né? Porque vocês estão falando de massacre, tá acabando de acontecer no Rio de Janeiro. Exatamente isso que eu estou falando, é uma coisa. Passaram-se 25 anos e a coisa continua igual. Continua igual, Nossa Senhora.
Quando eu fui ver o Nego Bispo falar aí em Fortaleza, ele falou, lembra, eu contei para vocês do Caldeirão, A mim, Como que sim. era mesmo? do, Conta co- de novo, do Ju. o Caldeirão, aquela comunidade, o Nego Bispo, quando fez, eu contei? Contou. Você contou. Não sei se Então, não, é que teve essa comunidade, ela é uma comunidade que foi feita pelo Beato José Lourenço, da época do Padre Cisso. Mas assim, o que teve no Caldeirão, que é muito específico, que a gente estava falando no começo do encontro sobre a questão da ambivalência, das incongruências, como é que vocês estavam usando o termo? Ambiguidades, não, Contradições. contradições, contradições. Tipo, a gente sair das contradições, sei lá, acho que a coisa é a gente entrar nas contradições e dar conta de arcar com elas, assim. Porque o massacre no Caldeirão, ele foi feito pela direita, pelo governo do Getúlio Vargas. Ele que fez o massacre, ele matou as pessoas do Caldeirão, 1.000 pessoas, ainda é uma vala comum, a gente não sabe ainda, o governo ainda não entregou essas pessoas, a gente não sabe onde está enterrado essas pessoas. E foi bombardeado, eles jogaram bomba e depois entraram atirando. Eu fui no Caldeirão, foi um negócio muito louco isso, assim. Então o pessoal de direita fez isso. Só que o pessoal de esquerda, um pouco antes, tinha matado o Boi Mansinho. Porque é isso, a esquerda veio e matou as pessoas. A direita foi e matou o símbolo, assim. A esquerda foi e matou o símbolo. O Boi Mansinho, essa história é muito boa. O Boi Mansinho foi um boi que a comunidade ganhou do Padre Cisso. E era um boi zebu. Esse boi, quando ele chegou na comunidade, ele melhorou todo o rebanho, porque ele tinha um DNA de zebu. Então o rebanho ficou forte, as vacas tinham mais leite, trouxe prosperidade. E a galera da comunidade começou a tratar o boi mansinho como se fosse um deus. Assim, faziam roupinha para ele, tiravam o casco do casco dele, faziam chá para isso, para aquilo. Com a urina dele, eles regavam as plantas, ficavam fazendo. E aí, um tal de Flodo, que era um cara de esquerda aqui do Sudeste, que estava sendo apoiado pelo Padre Cisso, né? Começou a ser acusado pela esquerda materialista do Sudeste de que ele estava apoiando gente idólatra, pessoal de religião, gente sem noção, gente ignorante, que acreditava que boi era isso, que boi era aquilo. E mandaram matar o Boi Mansinho em praça pública. E mataram na frente de toda a comunidade o Boi Mansinho. E depois prenderam o Beato de São Lourenço e queriam obrigar ele a comer a carne, para provar que aquilo era pura crendice do povo. E foi o pessoal de esquerda que fez isso. 2, 3 anos depois, quando o Padre Cisso morreu, que era ele que protegia a comunidade, quando o Padre Cisso morreu, o governo de direita foi lá e passou régua. Aí, sei lá, né, assim, tipo, esse momento de radicalidade também, que a Beth estava falando, né? Ou a gente inventa alguma coisa diferente dessas polaridades, meu, e fica com a encruzilhada, ou então a gente vai ficar cheirando esse peixe aí, domesticado, azedo, feito em cativeiro, cheiro azedo. Eu não li o capítulo, gente, eu não li o capítulo. Eu tenho uma novidade boa para contar também. Hoje, um primeiro texto meu foi publicado, primeiro texto da vida, Parabéns. Ah, Aonde? Que texto e aonde? na Selfie.
da JB. E é um Ai, texto sobre Exu e sobre a encruzilhada. que Ah, legal. compartilha com a Sobre, gente. Ah, tá sim, disponível em PDF? Como é que é ou não é? Como é que tá? sim, é da revista. Mas é sobre isso, assim, sabe? Esse tema, encruzilhada, esse lugar sujeira, esse lugar Hum. onde as coisas se misturam e se toleram, e se encontram e se transformam, onde a gente não está nas polaridades, a gente está né, sei lá, sei lá. Eu vou compartilhar o texto. Ah, compartilha com a gente, né? Eu acho que eu não sei por onde é que o teu texto, quer dizer, eu posso imaginar, mas eu não sei, né? A gente imagina, mas não sei por onde ele vai, né? É, mas eu acho que esses caminhos, né, que a gente precisa encontrar, eu acho que de fato eles precisam ser fora desse lugar, que nesse lugar a gente fica preso num canto ou em outro, e aí eu acho que fica preso nas polaridades, né? Então é aquela história das fissuras, né? Dos espaços de pequenas e grandes coisas que a gente possa fazer para romper, né? Para criar uma outra lógica, porque é muito sedutor a gente se manter dentro dessa lógica das coisas, né? A Lina Bombardi, quando ela fez oficina, né? Perguntaram para ela, mas assim, que era um lugar muito desconfortável, não tinha umas poltronas, tem ali uma meia dúzia de poltronas, né, que foram postas até depois, mas que era, por que que era um lugar tão desconfortável para ficar? Ela falou, porque o teatro precisa ser o lugar do desconforto, né? Se você estiver muito confortável, você dorme. Você precisa estar meio desconfortável, assim, você tem que estar meio se mexendo para você poder, de fato, primeiro você tem que querer estar ali, porque não é confortável, né? É assim, acomoda, mas não é tão confortável. E não é para você dormir, é para te incomodar, para incomodar o teu corpo. E com isso vai incomodar todas as outras aberturas. Então, às vezes, eu me lembro disso, né? Porque de fato a gente tem que estar incomodado, né, com algumas coisas, senão a gente se acomoda, né? Senão a gente vai, né? Tem que, né? O corpo ele tem que pedir alguma coisa. E eu acho que isso movimenta, faz com que a gente se movimente também, né? Sair a zona de conforto é a zona de conforto do corpo também. E aí acho que Beth, voltando lá na Bolívia, que você tinha falado da riqueza, que não sabia se era o lítio ou o nióbio, é o lítio mesmo, eu vi aqui. ah, tá. O Valeu, nióbio Bia. é no Brasil. Que como diz o nosso amigo Copenau, né? É uma desgraça, né? Você ter, porque aí todo mundo quer a terra, todo mundo quer aquele negócio, todo mundo quer escavar, todo mundo quer comer, né? Todo mundo quer. Então, assim, você ter um troço desse, né, embaixo da terra, é você chamar uma imensidão de gente para dentro, né? Para essa interioridade, para a interioridade, para o corpo da terra, né? Mas quando a gente acha que o livro terminou, ele vem e ele faz assim, né? Ele dá uma lapada É, gigantesca na gente, né? é, E parece que de fato aí é que ele nos lembra, né,
de que, olha, a gente tem que estar sempre muito vigilante, porque nós vamos ter esse desafio, enquanto a gente estiver por aqui, nós vamos ter esse tipo de desafio. Então, a gente, de fato, vai ter que estar muito vigilante, né? Em contrapartida, ao longo de 3 anos e um mês, né, a gente conseguiu fazer uma leitura, entrar no universo. Eu estava pensando quanta coisa que passou aqui pelo grupo, que nós ouvimos, né? Quanta coisa que mudou, os primeiros encontros, né? Que a pronúncia de qualquer termo era um sacrifício, né? Agora a intimidade, né? Chapiri é brother, né? É sister, assim, tá tudo certo, né? Quer dizer, quanta coisa que não aconteceu, o quanto nós fomos, né? Eu acho que tocados, afetadas pelas pessoas que passaram por aqui, né? De forma tão generosa, né? É, e, enfim, quantas mudanças, né? Que aconteceram. Nós estávamos falando na co-supervisão dos profissionais de saúde com os povos da floresta. E a Ana, que também está aqui no grupo, né, que acho que por alguma razão não pôde entrar, e aí ela dizendo, quer dizer, o movimento dela, ela se mudou para Alter do Chão, né, e comemorou os 50 anos dela de aniversário lá em Alter do Chão, né, começando uma outra etapa de vida, novo ciclo lá, enfim, próximo ali dos Arapiuns, enfim. Quer dizer, quanta coisa, né? Foi um exemplo dela, porque ela contou para todo mundo, né? Tornou público. Mas quantas outras coisas que não foi acontecendo com tantas pessoas aqui do grupo, né? Acho que ninguém que entrou e passou por aqui saiu igual. Então, acho que a gente fez uma trajetória bem bacana, né? Uma trajetória se deparando com esses textos mais difíceis, né? Mais agressivos, mais duros, né? Agressivos, porque são agressivos, né? Pela natureza deles. Mas, enfim, chegamos aqui, né? Chegamos aqui. E a ideia é que no próximo encontro nosso, a gente fazer um pouquinho aí uma retrospectiva do que a gente viu e aí fazer uma proposta para quem tiver interesse, enfim, do que vem para o ano que vem aí, né? Então, a gente trocar uma ideia rapidinho sobre isso, nada muito longo. E a ideia seria cada pessoa, se puder, quem não puder, não tem problema, mas de trazer alguma oferta para esse último encontro, para a gente fazer um ritual de encerramento, né? Então, das coisas que eu recebi, o que que eu poderia compartilhar? Pode ser uma ideia, pode ser um pensamento, qualquer coisa, né? O que quiser, mas que cada um pudesse, cada um que se sentia à vontade, que pudesse trazer alguma oferta, alguma coisa para esse nosso último encontro, né? E aí a gente fecha, já vamos estar em novembro, e, e aí a gente vai descansar um pouco. O que que vocês acham? Tá ótimo, vamos fazer isso. Pode ser? Sim. Aí eu vou colocar lá no grupo também, né? É, e ao longo desse período, né? Teve até uma pessoa a Marília, né, que acompanhou a gente aqui em muitos encontros, e ela estava comentando, ela me pediu uma informação, a gente foi conversar um pouco, né, ela falou, olha, nesse período, né, eu me afastei,
o trabalho tinha ficado difícil à noite, né? Minha mãe fez um AVC, meu pai desenrolou um problema cardíaco nesse período, logo depois do AVC da minha mãe, os dois idosos, eu que estou dando assistência. Então, assim, a vida também, né? Muita gente foi viver muita coisa difícil, né? Coisas que a gente sabe, algumas, e outras que a gente nem imaginava que pudesse ter acontecido isso com ela, né? Ela falou, por isso que eu me afastei, fiquei, né, deixei de participar. Então, também é um tempo mais longo, não é uma coisa tão curto, né, o desfecho. Eu acho que o grupo, pela fluidez dele, ele quebra um pouco a ideia de coisas objetivas, né? Da gente se encontrar para estudar uma coisa que alguém vai ensinar e que outra pessoa vai aprender. Então, o grupo ele tem um ritmo, né? Tem uma certa lentidão. Às vezes a gente fala, né, potoca, a gente fala de outras coisas, a gente volta para o texto, né? O grupo tem uma respiração. Ai, bonito, Sônia, bonito. É. Tem uma respiração. Eu sinto isso. Nossa, muito bonita essa imagem. E, e como ele não tem esse tempo, né, a respiração, ele é muito mais de Kairos, né, do que de Cronos, então às vezes também ele é mais difícil, né, de dar conta, porque, né, o tempo não é útil, né? Então a utilidade do tempo desse tipo de grupo, do nosso grupo, não tem muita utilidade assim, né? Então, isso também faz com que mais a gente chegou aqui, né? Terminamos o livro, né? Quer dizer, finalizamos essa etapa, sobrevivemos, né? Sobrevivemos até aqui e muito bem. Essa questão do tempo é interessante porque algumas pessoas do grupo ficavam agoniadas quando era sugerido que lesse o texto, enquanto outras pessoas já tinham lido, e algumas pessoas ficavam agoniadas, as que já leram ficavam agoniadas, né? Essa questão do tempo eu acho muito interessante, porque na época eu fiz uma analogia com o tempo dos indígenas mesmo, né? O tempo que flui, que flui com o que é natural, que flui com o que eles vivem no natural, né? E, e esse natural ficou meio agoniado em certo momento aqui, eu senti, né? Alguma coisa a mais? Aliás, falando das encruzilhadas, esse livro é muito bom. Não sei se vocês conhecem. Ela, Pedagogia das Encruzilhadas. Muito bom, Sônia. Muito bom. Do de quem é esse livro? Luiz Rufino, um moço jovem. Eu não sei quantos anos, mas ele é jovem. A Ju está rindo porque ele não é tão jovem. É. Não, eu não sei dele, eu não sei do livro. Mas tem um lugar que chama, tipo, o pessoal chama, né, a Confraria do Compadre. É gente que orbita em torno da figura de Exu, que Hum. ele é o objeto, né? Você entra para a confraria quando você fica ali em torno dele. E aí tem toda uma cultura da encruzilhada. O Simas, que é parceiro do Rufino, tem
uns 2 anos atrás, na Pinacoteca, tinha uma placa assim, Exu nas escolas. É, é um, é um, é todo uma cultura mesmo que acontece da encruzilhada. Eu acho que a gente precisa se apropriar disso. Eu acho que eu sou suspeita também para falar, entendeu? Que, tipo, é, são alguns anos já em torno desse objeto. Eu odeio falar esse nome, mas é assim que a academia chama, né? Então, você finge que é isso aí, mas é uma entidade viva, essa figura, essa figura que vive nas encruzilhadas. Eu lembro do Taboada dizendo, né, assim, a diferença entre Hermes e Exu é que Exu tá vivo na encruzilhada, tem despacho para ele ali. Você não precisa fazer muito esforço, você não tem que ficar é, ir no monte, não sei o quê. Você vai ali na encruzilhada, ele vai aparecer para você. E vai trocar ideia com você de igual para igual. Qualquer pessoa na rua conversa, porque é uma egrégora da rua. A ideia da rua, da horizontalidade, a ideia de viver sem o crachá, né? De não ter um crachá de identificação, porque na rua é horizontal por isso, né? E isso é muito Brasil. O Brasil é a maior encruzilhada do mundo. No DNA, nos corpos, nas imagens. O objeto do meu mestrado de 10 anos atrás, esse texto que eu publiquei, que saiu hoje, nem fui eu que publiquei, saiu hoje, está escrito há 10 anos atrás. E é fruto de um mestrado frustrado que eu não entreguei, não entreguei, não entreguei. E a ideia era, da frase do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, uma frase que ele escreve: o povo brasileiro nasceu do cruzamento entre três raças: o negro, o índio e os indígenas, eles não chamavam indígena, né? E os brancos. No cruzamento desses três povos nasceu o povo brasileiro. O cruzamento, quem é que é dono da encruzilhada? Exu, então Exu é o padroeiro do Brasil. Esse era o projeto de mestrado. Exu, padroeiro do Brasil. Eu não entreguei esse, mas entrei na confraria. Aí essa figura, eu tava rindo disso, assim, ela se cruza. Tem muita gente falando desse lugar, assim, Em da qual encruzilhada. faculdade que você ia apresentar e não apresentou? Na PUC, Na Ciência da PUC, Religião, aqui PUC São Paulo? é. O texto que saiu hoje é Exu para quem queer, porque é uma aproximação da teoria queer da Judith Butler com os temas mitológicos de Exu. Então, o pensamento queer e os mitos, os itãs, as lendas de Exu. Essa costura, nesse lugar. Mas a proposta para o pessoal da confraria é fazer bagunça, desorganizar para organizar. Hoje a Por isso, queer. confraria. Oi, desculpa. Oi? Não, o que que você falou? Eu falei em cima, não ouvi. A proposta da confraria é desorganizar para organizar. É a coisa da encruzilhada, tira dos polos, tira das oposições, tira da mão dos brancos, tira da mão dos brancos, sabe? É meio isso. Põe os brancos, não é para mandar os brancos embora, mas tira da mão deles, deixa na encruzilhada, faz a entrega, né? Faz o ebó. Desorganize isso aí, pelo amor. Tem coisas da confraria remota? Como assim, Beth? Tem. Ah, assim, eu sei de publicações de pessoas, assim, publicações de pessoas que estão na confraria, que fazem a confraria. Mas a confraria, ela tem um site? Não, não.
Não, porque isso eu nunca tinha visto. Mas se tivesse, é falar, passa aí o endereço, entendeu? Nenhuma não, confraria tem site, né? não Não tem, custa perguntar, né? Que não tem. individualmente as pessoas pipocam coisas, né? É que até essas pessoas que individualmente pipocam coisas, a gente sabe que não tá individual. Aham. Eu fui fazer mestrado porque eu sonhei com o Exu. Um dia eu cheguei em casa, eu estava muito angustiada, eu fui deitar e veio uma figura de um negro enorme, muito grande. Ele colocou a cara na minha cara assim e falou com uma voz: Eu sou Exu Eleguibara. Quando ele falou isso, eu comecei a gritar, gritar, e aí meu companheiro me acordou. E eu me senti muito cuzona, porque eu não dei conta de perguntar para a imagem, de ficar com a imagem, uma psicóloga arquetípica. Caguei de medo, não dei conta, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. E aí eu fui pesquisar, né? Quem é que é esse Exu Eleguibara? Eu não sabia. E aí começou. Cai texto, vem livro, conversa daqui, conversa daqui. Esse texto, por exemplo, não estava 10 anos guardado. Ele começou a ser provocado para ele nascer porque a Cris Viana publicou um texto sobre Exu Mulher e aí ela aconteceu lá na Oca. Então, assim, por mais que são pipocas individuais, pessoas individuais, tem um fio que cruza, bem real, de uma entidade viva da encruzilhada e muito pungente na cultura desse país, pedindo espaço, né? Exu abre, Exu pede passagem, né? Foi o livro que caiu no meu colo no dia seguinte do sonho. Um livro que chama Exu Pede Passagem, tá aqui. Caiu no colo, assim. Acordei do sonho, fui pro consultório, uma amiga, que era orientadora de uma pessoa, chegou, falou: Olha, devolver um livro para mim, e jogou no meu colo. Eu tinha acabado de contar o sonho para ela. Exu Pede Passagem. Então, é uma consciência, é algo que busca uma consciência no nosso chão. Não sei, sinto muito, muito assim, e vejo que outras pessoas também sentem. A pedagogia da encruzilhada, né? Exu nas escolas, o Simas, o Criolo, que é Hum, um rapper daqui, que escreveu uma música maravilhosa que chama Fio de Prumo. Uma música que chama Fio de Prumo. Vocês conhecem essa música? sim. É para Exu, é de Exu, né? Exu é conhecido como fio de prumo. Vocês sabem o que é fio de prumo, né? É um negócio que o marceneiro usa para Para arrumar. isso, né? Então é uma entrada na consciência coletiva do povo brasileiro. A rua, o carnaval, a festa da rua, a festa. É mais ou menos isso. É uma viagem, Beth. Muitas Compartilhada. viagens, né? Muitas viagens, né? Compartilhada. Não tem site. Mas acho que você já é da confraria, você está com o livro na mesa. Não, era só para brincar um pouco. Essa mini. Tá. Mas olha, Mas que bom, Juliana, escutar você. É mesmo, Samir? É. É mesmo? É. Que bom, minha flor. Tá bom, sim. Pessoal,
Vou me despedir de vocês, como sempre, muito comovida. Tchauzinho. Sônia, até semana que vem, acho que vamos todas, né? Sim. É. Ah, semana que vem não, gente, desculpa. Não, o Até o próximo próximo encontro. encontro, que daí é o nosso derradeiro. E aí, Isso. quem puder trazer alguma coisa para contribuir para a gente fechar, tá bom? Tá bom. Beijo Tchau, para tchau. vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até.